Fala pessoal, um ótimo sábado a todos vocês que acompanham o canal Aqui Se Fala de Santos. Prazer e uma honra estar com vocês aqui para a gente falar de Santos Futebol Clube, que tem neste domingo uma prova de fogo para o técnico Kleber Xavier. Por que uma prova de fogo? Porque se ele vencer o clássico, isso pode acontecer, ele vai jogar água numa fogueira que está envolto o Santos Futebol Clube, gestão, uma série de coisas aí. E principal, vai dar tranquilidade para ele e confiança também, né? Porque vencer um clássico, o Santos só fez isso por 2 vezes, na Arena Corinthians, né? Com outros times, venceu no Campeonato Paulista de 22 e na Copa do Brasil de 2015. Então faz tempo que o Santos não vence lá. O Santos empata, tudo, mas uma vitória amanhã, a vitória em clássico contra rival, ela é um elixir, né, cara? É um remédio para uma série de doenças, é um remédio até para incompetência, né? E prorroga uma série de coisas, uma vitória no clássico. Um empate, jogando bem, dependendo das circunstâncias, também, eu acho que também vai ter um efeito parecido, digamos assim, um remédio genérico para a situação do Santos atual. Agora, uma derrota no clássico, que o Corinthians é favorito porque joga em casa, é o clássico, aquela coisa tal, apoio da sua torcida, né, e pega esse retrospecto do Santos. Então, uma derrota, e dependendo de como for essa derrota, pode, primeiro que implode completamente o clube, né? Perder o clássico para esse rival, que é o principal rival do Santos, que o Santos não gosta de perder, claro. Vide a derrota no Campeonato Paulista, na semifinal, o bafafá que deu, né? O Caixinha já chegou balançando, quase caindo no Campeonato Brasileiro. Simplesmente foi isso que aconteceu. Em que pese toda aquela discussão de Neymar, aquela coisa toda, não ter jogado, e e o clube ter lidado muito mal com isso aí. Mas o ponto é o seguinte, uma derrota amanhã no clássico, que é passível que isso aconteça, cara, vai ficar muito difícil a permanência do Kleber Xavier, porque ele não é um técnico, desculpa, ele não é um Cuca, não é um outro técnico qualquer. Estou pegando o Cuca, por exemplo, né? Não é um Luxemburgo, um Emerson Leão, um Muricy, qualquer outros técnicos desses que passaram pelo clube, que já tem um estofo, né? Aquela coisa. Pô, que o cara, você sabe que uma hora o cara vai acertar, que são técnicos que têm um histórico de vitórias, aquela coisa e tal. E o Kleber ainda pesa contra ele o fato dele não ter sido técnico ainda, cara. Ele está estagiando como técnico do Santos agora. Tá preparado para isso, cara? Sei, parece, há quem diga que o time evoluiu na partida contra o Ceará, que faltou competência na hora de finalizar, aquela coisa e toda. Pode acontecer. Então, assim, o torcedor amanhã vai ficar de longe. Tem aqueles que conseguem se infiltrar, obviamente, né, e vão para o estádio. Mas a gente tem que torcer, cara. Torcer. Eu acho que mudar de técnico de novo agora é um problema, porém, é o que eu sempre falo, o que segura, o que mantém um técnico no cargo são os resultados. Então ele vem de um empate contra o CRB na Copa do Brasil. Aliás, essa semana tem um jogo da volta, né? Lá. Que pode custar uma competição para o Santos. Ele vem de uma derrota com o Grêmio, né? Aí ele vem de um empate com o Ceará, jogando em casa. Então são 2 empates em casa e uma derrota fora de casa. Pô, tava na hora de vencer. E vencer o clássico seria o melhor dos mundos. Cara, se vence o clássico amanhã, se vencer o clássico nesse domingo, o Santos, o Kleber Xavier, é possível que ele tenha vida longa no Santos. Pelo menos termina aí essa primeira fase aí, até a paralisação do Mundial aí e vai, porque depois o Santos tem jogo contra Botafogo, Vitória fora de casa, Vitória e depois o Botafogo. Jogos difíceis pro Santos, né? Então, cara, torcer, apoiar, independente da escalação que ele for utilizar, tem o Barreal que pode jogar já, ele tem aí o retorno do Bom Tempo, né, que estará disponível também para jogar, o Zé Ivaldo,
Pérez, o Gil tá de fora, a gente já falou sobre a escalação, mas depois a gente deve fazer um outro vídeo, eu vou fazer um outro vídeo a respeito da escalação e a melhor forma do Santos jogar amanhã, enfim. Cara, amanhã é isso. Porque uma derrota amanhã, no Clássico, independente de como for essa derrota, perdeu de 1-0, gol, não sei o que, tal, é mais uma derrota e vai ficando difícil para se manter um trabalho sem um resultado positivo. E o clube se afundando. O Sport joga hoje contra o Ceará. Já pensou se o Sport vence o jogo hoje, cara? Do Ceará, que é um jogo difícil de vencer, é lá em Fortaleza. Mas se o Sport vence hoje, o Santos vai pra lanterna. E se o Santos não ganha amanhã, rapaz do céu, não tem como segurar. Não tem como. E essa diretoria tá fragilizada, ela não vai conseguir segurar. Por mais que o CEO dê discurso bonitinho, não sei o quê, CEO de coach, né, dê aqueles discursos bonitinhos, porque isso, você acredita, você tem que confiar em você, não sei o quê. Cara, o que importa são os resultados. Já pensou essa paralisação? O Santos terminar na lanterna? Amigo, não tem como manter. Não tem como manter. Por isso que eu falo que o Clássico, o jogo de amanhã, ele pode ser um elixir, ele pode ser um remédio, santo remédio, para a permanência do Kleber Xavier, para dar tranquilidade para o Santos, para o trabalho dele, e para o próprio Santos ter um respiro. Só lembrando, hein? Mesmo o Santos vencendo amanhã, ele não sai da zona de rebaixamento. Porque o São Paulo já tem 9 pontos, o Santos tem 5. O Santos iria para 8 pontos. Se o São Paulo perder para o Grêmio hoje, o São Paulo ainda é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Caramba! A situação não é fácil, né? Então, muita fé, torcer que é o que nos resta, né? Torcer que é o que nos resta, para o trabalho do Kleber ter um pouco de tranquilidade para ele poder desenvolver um pouco ali. Porque, fatalmente, eu não acredito na permanência dele, caso o Santos perca esse Clássico e depois vai jogar contra o Vitória, tem a Copa do Brasil. Dificilmente ele vai ter uma passagem relâmpago para o clube. E isso é muito preocupante. E é que trocar de técnico assim a cada mês, a gente sabe onde isso vai dar. Vamos lá, gente. Um ótimo sábado a todos vocês. Que o Ceará empate, pelo menos, com o Sport hoje, né? Ou vença jogando em casa. E que amanhã o Santos, de alguma forma, volte com a vitória amanhã. Seria importantíssimo isso aí. Mas a gente tem que torcer. Vamos lá. Depois, amanhã tem mais vídeo a respeito do Santos Futebol Clube para falar do Clássico. Para cima dele, Santos, eu acredito sempre. Vamos que vamos.